Dando sequência à série de entrevistas com os pré-candidatos ao Senado, o DF Record recebe hoje Damares Alves, do Republicanos. Bom, o tempo da entrevista é de 10 minutos, com tolerância de 1 minuto para a conclusão das ideias. Foram convidados os pré-candidatos mencionados na última pesquisa de intenção de votos da Real Time Big Data, encomendada pela Record TV, desde que os partidos, é claro, tenham ao menos 5 representantes lá na Câmara dos Deputados. Candidata, obrigado aí pela participação aqui no DF Record. Seja muito bem-vinda. Obrigada. Estou em casa. Amo a Record. Que bom. A gente vai ligar agora, então, o nosso relógio. Está contando ali. E a primeira pergunta que a gente está fazendo para todos os pré-candidatos ao Senado é a seguinte. O que o candidato eleito ele pode fazer para ajudar o desenvolvimento do Distrito Federal? De que maneira, onde que ele pode atuar ali para poder fortalecer aqui o desenvolvimento do DF? Nós vamos agora, nessa retomada econômica, nós vamos ter no Congresso Nacional a discussão de muitas reformas, tá? A gente sabe que o nosso ministro da Economia quer continuar as reformas econômicas. E essas reformas todas passam pelo Senado Federal. O papel do senador, ele é muito importante na discussão de toda e qualquer reforma que lá na ponta atinge todo mundo, atinge toda a população. Mas, especialmente no DF, nós estamos vivendo um momento de muita violência no DF. Muita violência. E a gente vai precisar fazer uma revisão das leis penais no Brasil. O Congresso Nacional não pode mais adiar essa discussão. E eu creio que essa discussão vai se dar com muita ênfase na próxima legislatura. Então, escolher um senador agora é mandar para lá a pessoa que vai discutir a segurança pública do DF e do Brasil. Nós temos que lembrar que o senador ele não fica focado apenas no DF. Ele vai falar sobre assuntos federativos, ele vai trabalhar a nação como um todo. Então, essa cadeira, a próxima cadeira agora para Senado, ela vai estar muito atrelada à questão da segurança pública também. Candidato, tivemos um assunto muito importante agora na Câmara, que foi justamente esse limite estabelecido para a cobrança do ICMS. A gente está falando aí de um limite de 17% a 18%. Muitos estados estão reclamando desse limite porque dizem que é a principal fonte de renda de entrada para os estados. E aqui no DF nós apuramos e levantamos esse dado que essa falta vai ser em torno de 1 bi a 1,5 bi, né? De que maneira, como é que a gente pode tentar passar essa barreira para vencer esse obstáculo que está imposto aí pela lei? Os estados vão encontrar uma solução. O DF vai encontrar a sua resposta. O que a gente não podia mais era onerar o cidadão lá na ponta. Tá todo mundo pagando um preço muito alto por uma pandemia que nós tivemos e agora por nós estarmos vivendo no mundo uma guerra que nos atinge diretamente. As pessoas pensam, está acontecendo só lá. Não, também está atingindo o Brasil de uma forma direta e às vezes indiretamente. Então o cidadão já estava com um ônus muito grande. O Estado precisava vir dessa forma, dizendo, eu vou aliviar um pouco o bolso do cidadão. Então, eu acredito que a medida foi acertada, o governo federal acertou no encaminhamento da proposta e o Congresso Nacional também acertou na aprovação. E eu tenho certeza que os estados vão encontrar logo, logo essa recuperação. Por quê? Nós temos expectativa de uma mudança econômica muito grande no Brasil. Nós temos dados que já nos garantem que nós estamos numa situação, em relação a muitas nações, numa situação muito confortável. O emprego está voltando, a produção está voltando. Então, essa perda que os estados estão alegando agora, eles vão recuperar. Mas estava na hora do cidadão, pelo menos nesse item, ser contemplado. Então, eu acredito que os estados logo terão essas recompensas todas. Agora vamos para uma pergunta de quem está em casa, está ali nos assistindo e ele quer saber o seguinte. Eu tenho aqui dados, são 212 bilhões de reais em emendas impositivas, que são aquelas obrigatórias que têm de ser aplicadas, que a bancada do DF destinou para o Distrito Federal. É possível ampliar ainda mais? De que maneira a senhora vai trabalhar para tentar ampliar esse repasse de verbas? Eu vou trabalhar muito para que o Distrito Federal não tenha nenhuma perda orçamentária. Vou trabalhar muito para a gente poder, inclusive, alargar. A senhora acha que houve nas últimas? Não acho que houve perdas. A perda que o Distrito Federal teve, ela é muito parecida com os demais estados. Nós vamos trabalhar muito para que não haja nenhuma perda, nenhum direito a menos para o Distrito Federal. Isso a gente vai trabalhar. Nós temos uma bancada hoje aguerrida que já trabalha muito por isso. Agora, a gente precisa entender a aplicação desse recurso público.
Inclusive, boa parte dessas emendas foi para a área da saúde, porque, sim, obviamente, pandemia, né? A gente tinha aí a necessidade que era a saúde. O que nós temos que entender é que nós vamos precisar acompanhar a aplicação do recurso público. E digo para você, em relação aos demais estados, nós temos no DF miséria, pobreza, fome. E que eu olho para o orçamento de outros estados e olho para o Distrito Federal e te garanto, nós não precisávamos estar passando por tanta pobreza. O DF, ele pega município e pega o estado. Sim, sim. Ele termina sendo, como a gente fala no direito, sui generis, né? Tem um diferencial aí nisso. Tem um diferencial. Mas digo para você, a gente tem recursos garantidos para o DF. Nós vamos precisar apenas ver a boa aplicação deste recurso, a gestão deste recurso. O que me preocupa hoje é... Falta transparência nisso? Talvez boa gestão. A transparência, ela está posta. Hoje, nenhuma licitação pode ser secreta, nenhum pregão é secreto. A transparência está posta. O que nós temos que entender são os nossos gestores lá na ponta. Esse dinheiro está sendo bem aplicado, esse dinheiro está sendo bem conduzido, esse dinheiro está multiplicando na mão do gestor que está aí. Então, é isso que nós temos que questionar, é isso que nós temos que acompanhar. E o Legislativo tem esse papel. O Legislativo, tanto federal como o Legislativo do Distrito Federal, tem o papel do acompanhamento da execução do orçamento. As pessoas acham que o legislador, ele apenas constrói o orçamento. Não, ele acompanha também a execução. Ele tem a atribuição e tem instrumentos para isso. Então, o que eu digo? Tudo vai depender de uma boa gestão desse recurso que está chegando aqui no DF e da forma que ele chega lá na população, lá no cidadão. Candidata Damares vai refletir muito da atuação dela como ministra? Vai sim, porque eu fui gestora. Então, eu passei pelo processo de gestão, eu sei o que é possível, o que não é possível fazer, mas eu também... Eu também já vim do judiciário, eu tenho uma trajetória, eu sou jurista e fiquei 24 anos nos bastidores do Congresso Nacional. As pessoas às vezes esquecem essa minha experiência lá como assessora jurídica por 24 anos. Então, eu conheço os bastidores do Legislativo. Eu sei o que é possível, o que não é possível alguém no Legislativo fazer. E a forma como esse ator, esse representante no Legislativo pode interagir com o Executivo e de que forma os dois poderes podem, de fato, trazer desenvolvimento para a região. Quando a senhora falou num tema importante, que é justamente a questão da miséria. A gente está falando de bairros, a exemplo da Estrutural Santa Luzia, próximos ali ao antigo lixão da Estrutural. Temos o Sol Nascente, né, considerada aí uma das maiores favelas da América Latina. O que é possível fazer de política pública? Como que o senador ele pode atuar na defesa dessas famílias, desses jovens, enfim, que estão tão abandonados pelo Estado? A primeira coisa, a gente tem que entender que política pública não pode ser feita em cima de achismo. Nós temos que ter dados, nós temos que ter evidência para a construção de políticas públicas. Eu creio que o Legislativo pode fazer esse acompanhamento. Essa política pública criada por este governo, ela está de fato atendendo a necessidade do cidadão? O que vejo? A não continuidade de políticas públicas. Vem um governo e faz a interrupção daquilo que estava sendo executado do governo anterior, porque eu não quero ver a marca do outro. E às vezes é política pública com sucesso. Então, o que o Legislativo pode fazer? A avaliação junto com o Legislativo sobre a continuidade ou não de programas que já estão implementados. Então, assim, dá para a gente fazer muita coisa, mas fazendo uma avaliação, uma releitura do que está na prática e se realmente é o que o brasileiro está precisando, se é realmente o que o cidadão aqui do Distrito Federal está precisando. Eu, quando cheguei no Ministério, eu encontrei projetos extraordinários, mas que não correspondia com a realidade, que não correspondia com a necessidade da população brasileira. Então, trazendo essa experiência, como legisladora, vou acompanhar a execução da política pública, o monitoramento e a avaliação do que está sendo feito aqui no Distrito Federal. A gente está acabando praticamente o tempo, mas eu queria que a senhora dissesse como pré-candidata, o que é que falta no Distrito Federal em relação à função específica do senador? Eu acho que falta as pessoas primeiro entenderem qual é o papel de um senador. Você sabia que mais de 700 mil pessoas na última eleição no Distrito Federal não votaram para senador? Voltaram para governo, para presidente, para deputado, que são tantos e acabaram cargos, né, porque às vezes não tem essa compreensão do papel do senador. E da importância. O senador não é um vereador.
O senador vai lidar com assuntos do Distrito Federal. Ele vai sentar com representantes de outros estados. Por isso que é equivalente. Cada estado tem os seus 3 representantes. Mesmo o Distrito Federal sendo tão pequeno, tem 3 representantes porque tem o mesmo poder de voto e de decisão lá no Congresso Nacional. Então, entender qual é o papel e a importância de um senador atuante, de um senador que conheça a necessidade do local, de um senador que interaja com a realidade local. Então, na hora que o pessoal começa a entender, puxa, esse representante legislativo é muito importante para a minha comunidade. Aí o pessoal começa a entender e vou dizer para você, e nessa eleição agora, nós temos candidatos muito bons e propostas estão sendo apresentadas. Talvez na eleição passada o eleitor não conhecia todas as propostas. Ou seja, passa a entender que faz parte da vida dele e que influencia a vida dele. Candidata, obrigado pela entrevista. Um prazer recebê-la aqui no DF Record. Prazer. E olha só, amanhã o DF Record vai entrevistar o pré-candidato ao Senado pelo DF também, Paulo Roque, do Novo.